tarde, pessoal. Boa tarde, alunos da Escola Priscila Marcel de França, alunos do nosso segundo ano. Nós vamos começar mais uma aula. No nosso estudo domiciliar de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios referentes a cone. Já falamos para vocês que o cone ele é um sólido de revolução, ou seja, ele é obtido através da rotação de um triângulo em 360 graus. Nós temos para o cone, como já foi dito para vocês, o vértice, que é como se fosse um funil. O cone seria a pontinha do funil, seria aquele chapéuzinho de festa também, popular cone, certo? Elementos de estudo, assim como já foi citado para vocês: vértice, base, que aqui é uma circunferência de raio R, diâmetro D, certo? A altura do cone, certo? Os cones que nós vamos estudar são classificados como cone reto. O cone reto é aquele que o eixo principal coincide com a altura, certo? Raio R, altura H e geratriz G. Os elementos de estudo do cone dessa semana serão área lateral, área da base e área da superfície, ou seja, a área total. Onde, se nós pensarmos, se nós observarmos direitinho, a base do cone é uma circunferência e a área do círculo, né, a área desse círculo é πr ao quadrado. A gente sabe que a área de um círculo é πr ao quadrado, certo? A área lateral, essa lateralzinha aqui do cone, ela é πrg. G é a geratriz, é o segmento de reta que une o vértice a qualquer ponto dessa circunferência da base aqui. Chama-se geratriz, do qual, se nós pegarmos esse cone e destacarmos aqui esse triângulo, onde pegamos bem na pontinha o vértice V, esse segmento altura H, esse segmento seria o raio da circunferência e aqui a geratriz G, nós podemos observar que nós temos aqui um triângulo retângulo, onde podemos fazer valer aqui Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então seria G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, Pitágoras. Se você juntar esses pequenos conhecimentos básicos, você resolve qualquer questão de cone, certo? Você precisa ter calma e observar as questões. Bom, no decorrer da semana, já passei para vocês material de estudo sobre cone e passei algumas questões do nosso livro didático. O que nós vamos fazer agora é resolver essas questões do livro didático. Bom, página seria 246, questão 120, em que diz: em relação ao cone reto apresentado abaixo, calcule. Vou desenhar aqui esse cone, tudo bem? Da página 246, vou até destacar aqui, página 246, questão 120, item 120. Aí vamos lá, ele tem aqui um cone, ok? Onde ele destaca aqui alguns elementos que seriam o raio,
tem medida 4,5 centímetros. Ele destaca também aqui a altura desse cone, que tem medida 6 centímetros. Então, o que é que ele quer a princípio? A área da base, né? Lembrando que para essas questões, como não foi mencionado aqui, use π igual a 3, nós vamos usar o valor tradicional, né? 3,14. Então, gente, se a gente pensar que a base desse cone é um círculo, para o item A área da base ela é igual a πr ao quadrado. Então, nós teremos o quê? Que a área da base seria igual a 3,14 vezes, qual é o raio? 4,5 elevado ao quadrado. Ou seja, a área da base é igual. Teremos que fazer o uso da calculadora, né, para ganharmos tempo aqui. Então, teríamos 4,5 ao quadrado vezes, tá, 20,25, vou colocar aqui, 3,14 vezes 20,25 vezes 3,14 dá 63,585. Então, a área da base é igual a 63,585 centímetros quadrados. Só isso, muito fácil. Letra B, a medida da geratriz. Gente, se você destacar bem para responder aqui a letra B, você vai ter aqui, ó, um triângulo retângulo, como vocês já sabem, na qual nesse triângulo retângulo você teria o quê? A medida do raio R, a medida da altura H, que é 6, e a geratriz G. Então, nós teríamos que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Substituindo os valores que são conhecidos, nós teríamos que G ao quadrado é igual, quanto é a medida da altura? 6. Essa altura pode estar aqui também. Então, seria 6 ao quadrado. Só destacar aqui essa altura para a gente lembrar. H, G, R, ok? Mas 4,5 ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a 36. 4,5 ao quadrado nós vimos que dá 20,25. 20,25. Ou seja, G ao quadrado é igual a 56,25. Óbvio que, nesse caso, para você encontrar o valor da geratriz, você põe do outro lado uma raiz, né? Você diz que G é igual a raiz de 56,25. Implica que G igual a raiz de 56,25 vai dar 7,5. 7, vou apertar aqui ao máximo, 7,5 centímetros. Ok? Letra C. Vê se dá para fazer aqui a letra C. A área da superfície lateral. Nós sabemos, gente, que a área lateral é πrg. Então, você vai ter que a área lateral é πrg. Ou seja, a área lateral é 3,14 vezes o raio 4,5 vezes o valor de G que nós encontramos bem aqui, ó, 7,5. A área lateral é igual a, vou pegar aqui e vou fazer aqui, 3,14 vezes 7,5 vezes 4,5. Equivale a 105,975. Então, fica 105
13.975 centímetros quadrados. Muito fácil. Ainda tem uma letra D que diz o seguinte: a área total da superfície, ou a área total, né? Gente, na letra D, a área total é igual à área da base mais a área lateral. Vou até desenvolver aqui uma formulazinha na próxima questão, que tiver um espaço a mais, mas nessa questão aqui basta nós somarmos. A área da base é essa e a área lateral é essa. Basta somar, fica mais fácil. 105,975 mais 63,585 dá igual a 169,56. A área total é igual a 169,56 centímetros quadrados. É a medida de uma superfície, é uma unidade bidimensional, né? Bom, aqui nós já resolvemos a nossa questão 120. Vamos fazer 121, 122, 123 e tentarmos 129. Depende do nosso tempo aqui. Já vou aqui, vou apagar essa questão. Isso vai para vocês, alunos da Escola Priscila. Já vou para a questão 121. Eis aqui a nossa questão 120. Rapidinho aqui, é ao vivo aqui, né? Não tem cortes. Bom, vamos lá? A questão, tenho que falar de costa mesmo. A questão 121 já diz o seguinte: qual é a área total da superfície de um cone reto, sabendo que sua geratriz mede 10 centímetros? Questão 121. Sabendo que sua geratriz mede 10 centímetros e o seu raio da base mede 3 centímetros. Raio R igual a 3 centímetros. Essa questão, gente, ela é muito prática mesmo. Eu acredito que ela vem aqui para nós mostrarmos o desenvolvimento de uma formulazinha para calcular a área direta. Ok? Então aqui nós temos o raio R, a geratriz G e a altura H. Se você pensar bem, gente, como na outra questão, na questão anterior, 120, nós observamos, a área da base, ela é πr ao quadrado. A área lateral, ela é πrg. Vamos observar isso que é bem importante. Como a área total é a soma da área da base mais a área lateral, a área total será igual πr ao quadrado, r ao quadrado, mais πrg. Se você observar nessa equação, os dois elementos têm πr. Então você pode colocar o πr em evidência. πr ao quadrado, tirando πr, fica r. πrg, tirando πr, fica g. É uma formulazinha para nós calcularmos aqui a área total direto. Qual seria a fórmula? A área total é πr, que multiplica r mais g. Ou seja, para essa questão, a área total vai ser igual a π 3,14 r 3, que multiplica r mais g. 3 mais 10. Olha como é fácil. Cone. Área total de um cone. πr, que multiplica r mais g. Então a área total desse cone vai ser igual a 3,14 vezes 3, dá 9,42, que multiplica 13. 10 mais 3 dá 13. Preciso conferir, né?
vezes 13 dá 122,46. A área total igual a 122,46 centímetros quadrados. Olha que questão fácil. Fácil. Vamos para a questão 122 de nosso livro didático. Aproveitar o máximo possível aqui o espaço do nosso quadro. A questão 122, passada para vocês, alunos da Escola Priscila, diz o seguinte: sabendo que em um cone reto, a área da superfície lateral, a área lateral é igual a 3.265,6, é isso mesmo? Centímetros quadrados. Ele me deu aqui a área lateral. E a medida da geratriz, G, é 52 centímetros. Responda. Qual é a medida do diâmetro da base desse cone? Ele pede a medida do diâmetro. Se você pensar bem, se nós pensarmos bem, temos aqui o nosso cone, no qual você vai calcular o raio, altura, geratriz. Vocês todos sabem que o diâmetro é o dobro do raio, R mais R igual a D. Então, para essa questão, nós vamos fazer o quê? Como ele me deu a medida da área lateral, nós vamos recorrer a essa fórmula. A área lateral é πRG. Então, letra A. A área lateral é igual a πRG. O que é que ela me diz aqui? Qual é o valor da área lateral? 3.265,6 é igual a 3,14 vezes R vezes 52. Não é isso? Conferindo aí esses valores, 3.265,6, ok. Gente, mais uma vez, para nós otimizarmos nosso tempo, vamos à calculadora. 3,14 vezes 52. 52 vezes 3,14 equivale a 163,28. Então fica 163,28R igual a 3.265,6. Ou seja, o raio R é 3.265,6 dividido por 163,28. Ou seja, o raio R desse círculo equivale a, vamos lá, 3.265,6 dividido por 163,28. É igual a 20, exatamente 20. Então, o raio R é igual a 20 centímetros. A questão me pediu raio ou diâmetro? A questão nos pediu que calculássemos o diâmetro. Como a gente sabe que o diâmetro D é igual a 2 vezes o raio, o diâmetro D será igual a 40 centímetros. E já vamos para a letra B. A letra B diz: qual é a altura desse cone? Muito fácil. Qual é a altura? Se nós pensarmos bem, jogarmos aqui Pitágoras, nós temos o seguinte, em um cone reto, altura H, geratriz G e raio R, né? Se aplicarmos aqui o teorema de Pitágoras, nós temos que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. A medida da geratriz, 52 ao quadrado, é igual a H ao quadrado, é o que estamos procurando, mais 20 ao quadrado. 52 ao quadrado, preciso fazer 52, 2.704,
Então fica 2.704 é igual a h ao quadrado mais 400. Ou seja, h ao quadrado é igual a 2.704 menos 400. H ao quadrado é igual a 2.304, né? Cuja raiz quadrada é 48 centímetros, né? Vocês sabem que para eliminar o quadrado, você põe do outro lado uma raiz, h será igual a raiz de 2.304, ou seja, a altura h igual a 48 centímetros. Mas duas questões do nosso livro didático para vocês. Questão 21 e também questão 22. Já vamos passar para a questão 23, né? Vou apagar o quadro. Sabem que aqui a gente não pode dar um corte. Não vamos editar o vídeo, vamos enviar para todos os alunos. Questão 23 já nos diz o seguinte, jovens. 123. Questão 123 diz o seguinte: considerando o 10º monumento em altura no mundo e o segundo na América do Sul, a Catedral de Maringá é sem dúvida um cartão postal do Paraná. Construída no período de julho de 1959 a maio de 1972, essa igreja possui forma cônica. Olha o nosso elemento de estudo. Com 50 metros de diâmetro, nos interessa diâmetro igual a 50 metros, óbvio que então o raio vai ser 25 metros, né? O diâmetro é o dobro do raio de diâmetro externo da base e 114 metros de altura. A altura H igual a 114 metros. Calcule a área lateral dessa catedral, considerando apenas a sua parte cônica. A questão que é somente a área lateral é muito fácil. Se nós imaginarmos a catedral como um cone, nós temos o seguinte: raio R, altura H, precisamos encontrar a geratriz G, aplicando aqui Pitágoras, não é? Então vamos lá, nós temos que G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. G ao quadrado é igual a, quanto é o raio? 25. Quanto é a altura? 114 ao quadrado. Implica que G ao quadrado vai ser igual a 625. 114 ao quadrado preciso fazer. 114. 12.996. 12.996, né? Bom, mais 625 dá 13.621. Vou bem para cá, ó. G ao quadrado é igual a 13.621, ok? Vocês sabem que para eliminar o quadrado você põe do outro lado uma raiz. Então G seria igual a raiz de 13.621. G vai ser igual a, vamos lá, 116,7. 116,7 metros. Encontrada a sua geratriz, a questão quer o valor da sua área lateral, a medida da sua área lateral. Lembrem que a área lateral ela é πrg. Então a área lateral vai ser igual a 3,14 vezes 25 vezes 116,7.
Se multiplicarmos tudo isso aí, 3,14 vezes 25 vezes 116,7, temos 9.160, aproximadamente 9.161. A área lateral é aproximadamente 9.161 metros quadrados. Morreu. A questão 129, passei para vocês por uma questão de repetição. A questão 129 diz assim, ó: qual dos cones a seguir tem a área da superfície maior que a de um cilindro reto com raio da base? Lembrem-se que essa questão 129, ela fala em cilindro. Ela tem 4 cones para vocês calcularem a área total, que é a área da superfície, né? Qual dos cones tem a área da superfície, certo? Maior que a de um cilindro reto, cujo raio da base é igual a 15 centímetros, cujo raio R é 15 centímetros, e a altura H é igual a 40 centímetros. Gente, essa questão eu passei também porque sabia eu que ia corrigir para vocês. Eu precisaria falar um pouquinho sobre a área total de um cilindro. Vocês sabem que um cilindro ele tem 2 bases circulares, principalmente o cilindro reto, são 2 bases iguais, certo? E você tem uma área lateral. Se você planificar o cilindro, você vai ter isso aqui, ó. É como se fosse uma folha de papel, a base de cima e a base de baixo, as 2 bases. Então você vai ter o quê, ó? Se você pensar bem, essa base aqui do cilindro, ela é a medida dessa circunferência, então ela é 2πr, é a medida dessa circunferência aqui todinha. Altura H e 2 círculos. A gente sabe que a área do círculo ele é πr ao quadrado. Já vimos isso, né? Então a gente vai pensar o quê? Que a área total do cilindro ela vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, a área do cilindro ela vai ser 2πr ao quadrado, mais a área lateral, se você pensar bem, ele é 2πr vezes h. O cilindro aqui é gerado por nada mais, nada menos do que um retângulo, cuja base é 2πr e a altura é h, ok? Então, a área desse cilindro, vou chamar CI, vai ser igual. Bota 2πr em evidência, fica 2πr, que multiplica R mais H. Ou seja, a área desse cilindro vai ser igual a 2π, qual é o raio? 15, que multiplica 15 mais 40. Ou seja, a área desse cilindro vai ser igual 2 vezes 15, eu vou dizer que é 30π, que multiplica 55. Vou bem para cá, gente. 30π vezes 55. 3 vezes 55 dá 165. Bota um zero, fica 1650π centímetros quadrados. Olha, a área do cilindro é essa. Vocês vão calcular a área de cada um dos cones da questão. Lembrem que para calcular a área de cada um dos cones, vou só relembrar aqui e fazer de preto aqui, ó. Lembrem-se que para calcular a área de cada um dos cones, né? Vou aqui lembrar, ó, na letra A, o cone da letra A
área do CO, do cone, vai ser igual a πr, que multiplica R mais G. É a área total. Então, a área do cone vai ser igual. No item A, π, eu não vou substituir π em nenhum. Quanto é o raio? O diâmetro é 38, então o raio é 19. Então, é 19 que multiplica 19 mais G. Vou ter que calcular o G. Ari, como é que eu vou calcular o G em cada uma dessas questões? Olha só, gente, em cada uma delas você vai fazer isso aqui, gente, ó. R, H, G. G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Você vai fazer isso. Você vai usar o teorema de Pitágoras agora, calcular o G e aplicar o G aqui. Você vai fazer A, B, C, D. Um deles tem a área maior do que esse valor aqui, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até a outra semana, meus jovens do segundo ano.